Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao quinto dia de calendário do Advento aqui no canal Ateliê da Vicky. Se você perdeu os vídeos que vieram antes desse, é só você entrar aqui no canal, você já vai dar de cara com todos os vídeos, mas no final aqui também vou deixar a playlist para vocês irem lá assistir os outros vídeos e aproveita para se inscrever aqui no canal também para você não perder os próximos conteúdos super legais que estão vindo por aí. Vamos começar então a receitinha do dia de hoje. E vamos começar a receitinha do dia de hoje. Hoje eu quis trazer até a árvorezinha aqui para deixar enfeitando o cenário, porque eu fiquei muito apaixonada por esse enfeitezinho. Mas o tema de hoje do nosso tutorial, ele não é 100% focado no Natal, vamos dizer assim. Ele é mais uma lembrancinha, um presentinho que você pode dar para as pessoas que você gosta, principalmente no Natal, que a gente quer presentear várias pessoas. Às vezes a gente precisa de uma lembrancinha menor, mais rapidinho, mais facinho de fazer. Falei no vídeo passado que é uma coisa que tá em tendência, que tá em alta, porque essa história meio que começou com uma capinha de celular. A Hailey Bieber, né, que é a esposa do Justin Bieber, lançou com a marca dela. Inclusive, vou deixar umas fotinhas aí pra vocês. Que essa questão de a gente carregar o nosso batom, o nosso balm pra onde a gente vai. Eu, particularmente, sou uma pessoa que amo muito os lip balms. Trouxe alguns até aqui pra mostrar pra vocês, pra gente utilizar aqui no vídeo depois e experimentar a nossa peça, que vocês já estão vendo o tema qual que é. Então, esse negócio, né, essa modinha, vamos dizer, de carregar o balme, o gloss, onde você for, seja de um chaveirinho na sua bolsa, ou tem gente que pendura no celular, tem a capinha de celular, que é um porta-batom também. Eu vejo muito o grupo CIMED, né, a Carla, lá da Carmed, ela tá usando muito os Carmedes pendurados na roupa. Então, assim, virou uma tendência muito legal mesmo. Eu acho que essa lembrancinha tem tudo a ver agora pra essa época que tá bombando esse negócio dos balmes aí, tanto de usar os balmes como de carregar eles em vários lugares. E combina muito com essa questão de Natal, né? De dar uma lembrancinha e também fazer pra você a gente se auto-presentear, né? Isso é muito legal. Então, eu trouxe esses balmes aqui, que são alguns modelinhos que eu vou usar pra mostrar pra vocês depois no final como é que vai ficar e também pra medir o tamanho da receitinha conforme a gente for fazendo. Como cada tipo de gloss, balm tem um tamanho diferente, eu vou passar dicas pra vocês fazerem a receitinha aí de acordo com o balme de vocês. Mas, uma coisa que eu notei, eu peguei essas três opções aqui, e todas elas têm basicamente o mesmo tamanho de base, ó. Vocês estão vendo? Base, assim que eu digo, o tamanho deles é praticamente o mesmo. Então, a receita que eu vou utilizar aqui serve para todos esses aqui. Se o seu balme for um pouco mais grosso, o formato dele for um pouco mais grosso, mais largo, talvez você vai precisar alterar um pouquinho a receita, mas aí eu vou passando as informações todas certinhas para vocês aumentarem a receita caso seja necessário. Então, vamos começar logo essa aula, porque até eu tô empolgada para fazer essa receitinha que eu não fiz nenhum ainda. Eu já tô fazendo direto aqui junto com vocês, então eu acabo que eu não tenho nenhum modelinho pronto para mostrar antes da aula. Então, até eu tô com vontade de ver como é que vai ficar esse resultado no final. Trouxe duas cores, então, em tema de Natal, só para a receita ficar mais com carinha de Natal. Então, eu escolhi hoje esse tom de verde, que é um tom de verde bandeira. Eu vou deixar o número para vocês, porque o meu já tá bem velhinho, já perdeu o número. E o vermelho carmim, que é o 3528. O vermelho eu vou utilizar somente para fazer um detalhe. Já o verde eu vou utilizar para ser todo o corpinho, toda a parte da nossa receita. Então, vamos começar a fazer aqui. Eu peguei o tom de verde, você usa aqui nesse momento, então, a cor que você vai escolher para ser a cor principal do seu porta-batom, vamos dizer assim. Então, vou fazer aqui um anel mágico, dou uma volta aqui no meu dedo, pego a linha, trago pra frente, dando uma voltinha e prendo ela aqui, formando o anel mágico e tiro essa linhazinha de dentro. Agora, gente, eu vou fazer aqui dentro 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembrando aqui, gente, se você é iniciante, muito iniciante, está começando do zero, ainda não domina os pontos básicos do crochê, tem playlist aqui no canal ensinando todos os pontos, tudo certinho para quem tá começando do zero. E aí, sempre na descrição dos vídeos também eu deixo a playlist lá, então se você tá começando do zero, tá tendo alguma dificuldade
em reproduzir esses pontos, alguma das técnicas que a gente usa aqui, é só você ir lá conferir esse vídeo do canal antes de fazer as suas peças aqui com a gente. Agora, a gente vai, então, para a segunda carreira, onde nós vamos fazer um total aqui de 6 aumentos. Nós vamos terminar a carreira aqui com 12 pontos baixos. Então, eu volto aqui no primeiro ponto e aqui eu vou fazer 6 aumentos. Essa segunda carreira eu gosto sempre de ir contando ao invés de usar marcador. Então, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Terminei aqui a segunda carreira. Vou fechar mais aqui meu anel mágico. E agora, a gente vai para a terceira carreira, onde a gente vai fazer a sequência aqui de um ponto baixo e um aumento, repetir essa sequência por 6 vezes. Agora, quem já quiser utilizar o marcador, então, eu coloco aqui, faço o primeiro ponto, um ponto e no próximo um aumento. Vou repetir toda essa sequência por 6 vezes até eu ficar com 18 pontos baixos no final e eu volto aqui para mostrar como é que ficou. Terminei essa carreira aqui com 18 pontos baixos e agora é o momento que a gente pode pegar aqui os nossos balmes e medir o tamanho, se tá do tamanho que a gente quer. Então, por exemplo, esse daqui, ó, perto de todos os que eu tenho aqui, esse é o que é mais larga a base, ó. Ele é um pouquinho maior. Esse é o menorzinho, esse é o do meio e esse é o mais larguinho que eu tenho aqui. Então, se servir nesse, vai servir nesses dois também tranquilamente. Então, o que eu vou dar de dica já aqui pra vocês? Você vai pegar o seu batom, o seu balme e vai medir essa base aqui, tá? Então, você vai colocar ele aqui em cima e vai medir. Aparentemente, quando a gente olha assim, ó, ele serviu certinho, tá? Então, provavelmente, se eu subisse aqui as paredinhas, deixando ele mais comprido, ele ia encaixar perfeitamente. Porém, como essa base aqui dele vai ficar pra baixo e ela solta com facilidade, se a gente deixar muito justinho, na hora da gente puxar, a gente vai sempre perder e vai puxar só a tampa. Se isso não te incomodar, você pode fazer ele bem justinho, não tem problema nenhum. Agora, se você preferir que ele fique mais fácil de entrar e sair, você faz um pouquinho mais largo. Eu tinha começado a fazer esse aqui, por exemplo, com 18 pontos baixos, ó, e ele encaixa perfeitamente, vocês estão vendo? Ele encaixa tanto essa parte quanto essa parte aqui. Só que ele entra bem justo. Então, eu acho que seria necessário aumentar mais um pouquinho. No meu caso aqui, eu vou aumentar um pontinho só a mais, mas aí na sua casa você vai medir no seu batom. E se precisar de um tamanho maior, você vai aumentar um pouquinho mais essa base. Então, eu vou aumentar aqui um ponto, se você precisar, você vai aumentar um pouquinho mais. Então, eu vou aumentar um pontinho só, como que eu vou fazer aqui? Como eu terminei com 18 pontos baixos aqui, eu vou fazer aqui 8 pontos normais. Fiz 8 pontos e agora aqui eu vou fazer um aumento. Só pra eu ficar com um pontinho a mais. Então, vou fazer um aumento aqui num lugar aleatório, só pra eu ficar com um pontinho a mais na próxima carreira. Outra coisa, gente, que é importante falar pra vocês, a depender, né, eu tô usando aqui fio amigurumi e agulha 2.2. A depender do seu ponto, se ele é mais apertado, se ele é mais frouxo, se você vai usar uma agulha mais grossa ou mais fina do que a minha, se você tem a mão mais relaxada ou mais solta, a depender de diversos fatores, pode ser que a mesma receita minha sirva no meu batom, por exemplo, que vai ser às vezes igualzinho o seu, às vezes no meu vai servir e no seu não. Então, isso depende muito também do trabalho de cada um, da mão de cada um para fazer essa peça aqui. Então, por isso que eu recomendo muito para vocês fazerem e medirem aqui conforme vocês fazem, tá? Aqui agora, como eu já comecei, como eu fiz um aumentinho só, essa base acaba ficando mais larga, mas conforme a gente for subindo ela vai voltar a ficar menor. Então, vocês precisam considerar que ela já tá mais ou menos assim aqui, erguendo a sua paredinha aqui para encaixar no batom. Então, gente, se você precisar fazer alguns aumentos a mais do que eu, por exemplo, eu fiz um aumento só aqui, então essa carreira minha ficou com 19 pontos. Se você precisar fazer alguns aumentos a mais, é só você fazer alguns aumentos em lugares aleatórios aqui da carreira. Então, você pode fazer um aumento aqui, um aumento aqui, um aumento aqui. Se você quiser aumentar 3 pontos, por exemplo. E aí, não tem muita regra, porque depois a gente só vai seguir carreiras retas aqui, então
fica muito facinho, não tem problema, não tem erro nenhum. Se você achar que você precisa de menos pontos, né, ficar com uns 18 mesmo, ou às vezes até menos, é só você diminuir a quantidade de pontos. Então, agora eu vou seguir numa sequência que eu vou ficar fazendo várias e várias carreiras aqui de ponto sobre ponto, com 19 pontos baixos cada uma, até eu atingir o tamanho mais ou menos aqui do meu batom. Eu acho que eu vou precisar fazer umas 15 carreiras, sei lá. E aí, eu vou fazer aqui essas várias carreiras, e assim que eu terminar, eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou e também quantas carreiras que ficaram. Ó, gente, voltei aqui com mais algumas carreiras feitas. E eu fiz umas 15 carreiras mesmo. E aí, aqui, gente, novamente, a altura, né, fica a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer, por exemplo, para um batom, até peguei um outro aqui, para um batom mais comprido, você quer que cubra ele inteiro, você faz mais algumas carreiras aqui. Aqui, no caso, teria quase que dobrar a quantidade de carreiras. Pra esse batomzinho aqui, ele deu certinho o tamanho, pro tamanho que eu tava desejando. Eu não queria que ficasse ele todo coberto, então ficou aqui um tamanho ok. Eu achei que ele ficou bem justinho nesse daqui, então pra sair, pra não ficar a tampinha presa lá dentro, eu tenho que apertar aqui embaixo e aí eu consigo tirar. Porque a tampinha também desse batom, ela é bem soltinha. E se você quiser que saia sem soltar essa tampinha aqui, você pode fazer com algumas carreirinhas a mais. Com algumas carreirinhas não, você pode fazer com uma quantidade de pontos a mais, talvez 20 pontos baixos aqui na carreira, eu acho que 21 até, já deve resolver. Lembrando que tudo isso dependendo de acordo com o ponto de vocês, se é mais apertado ou não, então você precisa realmente testar algumas vezes aí e colocando o batom pra ver se precisa de mais ou menos quantidade de pontos. O Carmed, ó, como ele é de rosquear, esses batons que são assim de rosquear, é mais fácil, né? Porque daí ele fica mais preso. Então, ele entra tranquilamente aqui, ó. Apesar dele ser redondinho aqui, depois ele alargar, como o crochê ele se molda, né? Ele coube certinho aqui, ó. E aí, se você quiser fazer mais carreiras também, fica aqui a critério de vocês. Então, só pra relembrar, né? Eu fiz aqui 15 carreiras. E aí, aqui pra arrematar, você pode, se você quiser fazer uma carreira aqui com um ponto rendinho, ponto caranguejo ou algum outro detalhe. Eu não quero, eu quero que ele fique bem assim, desse jeitinho mesmo, bem minimalista, vamos dizer assim. E aí, pra eu finalizar, eu vou entrar aqui no próximo ponto com um ponto baixíssimo. E depois, eu tiro aqui e vou arrematar ele com vocês. Posso cortar aqui. Tiro o fio. E agora, a gente vai fazer um ponto baixo falso aqui pra ficar bem bonitinho o arremate. Então, eu vou pegar aqui, ó, a linha. Eu fiz um ponto baixíssimo aqui, né? No próximo ponto, então, eu vou pular esse, ó, ponto do ponto baixíssimo é esse. Eu vou pular o próximo, eu vou entrar no próximo ainda. De fora pra dentro, puxo devagar. Volto pra frente com a minha linha e agora eu vou entrar na alcinha de trás do ponto baixíssimo aqui. E vou pegar mais uma alcinha ali de trás e vou puxar tudo, formando ali um ponto baixo falso, ó. Fica bem disfarçadinho. Deixa esse fio aqui um pouquinho, porque eu vou falar mais uma diquinha pra vocês antes da gente arrematar e cortar ele. Com a base, vamos dizer assim, do nosso porta-batom aqui finalizado, você pode aqui usar a criatividade da maneira que vocês quiserem. Um que eu achei muito bonitinho é que tinha uns bordadinhos de coração. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem. Eu achei muito fofo. Inclusive, eu queria ter feito um assim pra mim. Talvez até ainda vou fazer com esse daqui que eu comecei. Fazer uns bordadinhos vermelhos, acho que vai ficar muito fofo. Mas, pra esse daqui, eu vou fazer um outro detalhe. E você pode escolher aí o detalhe que você quiser. Ou deixar ele só assim, fazer esse detalhe que eu vou te mostrar, bordar alguma coisinha, bordar a letra do nome também, acho que fica super legal. Colocar um pingentinho, então você pode pegar um pingentinho e costurar aqui, também fica muito fofo. Eu vi várias ideias assim. Então, tem várias opções mesmo que dá pra gente utilizar. O detalhe que eu vou fazer é com o vermelho. Então, eu vou pegar aqui o fio vermelho. E eu vou fazer aqui várias correntinhas, eu vou fazer um cordão de correntinhas. Então, dou um nó corrediço aqui e vou fazer um cordão de algumas correntinhas aqui. Eu não vou falar exatamente a quantidade de correntinhas, porque eu vou preferir falar pra vocês o tamanho que elas ficaram, quantos centímetros. Então, eu vou fazendo aqui e volto pra mostrar pra vocês. Ó, eu fiz um cordão de correntinhas aqui e ele ficou com mais ou menos 19 centímetros. E aí, essa é uma quantidade de correntinhas
que dá pra gente dar um lacinho. Então, por isso que eu achei melhor falar pra vocês a medida. Então, você faz um cordão de correntinhas aí de mais ou menos 19 centímetros. Aí, aqui eu vou arrematar. E agora, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai decorar aqui, então, o nosso porta-batom. Eu vou usar agora aqui essa agulha, que é um pouco mais grossa, essa agulha de tapeceiro, pra poder passar aqui por entre os pontos esse lacinho. Aqui não tem frente e verso, né, gente? A única coisa que eu vou preferir deixar aquela emenda que a gente fez, apesar dela ficar bem disfarçada, vou deixar lá pra parte de trás. Então, é legal ser uma agulha mais grossa para as correntinhas passarem com mais facilidade aqui. E aí, eu vou olhar, então, aqui a frente, eu vou pegar mais ou menos aqui no meio e vou passar de fora a fora. E aí, por isso que é legal ser uma agulha um pouquinho mais grossa. Mas, se você não tiver agulha assim, talvez a agulha de tapeceiro normal também dê. Aí, eu passei aqui, então, as correntinhas, eu vou deixar elas centralizadas aqui. Deixar mesmo tanto pra cada lado aqui, ó. Medindo só a quantidade das correntinhas, tá, gente? Essa ponta de fio aqui, depois a gente vai cortar. Então, aqui ficaram as correntinhas. E agora, como que eu vou terminar esse detalhe? Eu vou fazer um lacinho aqui. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer um lacinho. Se você quiser fazer o lacinho e depois passar cola pra ele não sair do lugar, você pode passar um pinguinho de cola também. Aí, gente, você vai fazendo o lacinho e ajeitando pra ele ficar bem bonitinho. E pra esse nozinho aqui do meio ficar bem pequenininho, então você aperta bastante ali, conforme você molda o laço, pro nozinho ali do meio ficar pequeno. Mas também pras beiradinhas do laço ali não ficar tão grande, então a gente vai fazendo e ajeitando. Olha que bonitinho que fica esse detalhe aqui, gente. Eu quis fazer nessas cores bem natalinas pra remeter justamente, né, ao Natal. Mas imagina que fofo se vocês fizerem aqui rosa e o laço vermelho. Eu acho que combina demais, vai ficar muito bonitinho. Aqui, agora, essas pontas, eu corto assim, ó. As pontas das correntinhas. E o nosso porta-batom tá praticamente pronto. Eu quis fazer ele assim, justamente pra parecer um presentinho mesmo de Natal. Achei que ficou bem bonitinho. Vou pôr aqui o batom de novo pra vocês verem. Olha que gracinha que fica, gente. Dá pra colocar os outros também. Fica assim, eu acho que fica bem legal também. Ó, o Carmed fica assim. Eu acho que pra esses mais compridos, talvez a gente precisaria colocar mais algumas carreiras até aqui, mais ou menos. Eu não gosto de cobrir todo o batom pra gente ter uma pontinha pra puxar ele. Então, como eu fiz pensando nesse daqui, eu achei que o tamanho ficou ideal. E aí, aqui eu falei pra vocês não arrematarem ainda, porque eu vou deixar mais uma dica aqui pra vocês, que é a seguinte. Eu tenho esses fechos lagosta, que chama aqui, coloridinho. Ó, é bem da cor. E ele prende assim. Então, se você quiser utilizar ele como chaveiro, a gente utiliza esse fiozinho aqui pra costurar esse fechinho aqui atrás. Eu só não costurei ainda pra mostrar pra vocês uma coisa, ó. Esse fio aqui eu vou cortar, porque ele é do anel mágico. Mas antes de costurar, eu quero dar uma ideia pra vocês. Lembra, eu vou até esconder o fiozinho aqui pra ficar mais bonitinho. Lembra que eu mostrei pra vocês lá no começo do vídeo a capinha de celular, que também é um porta-batom? Então, eu acho que é uma ideia muito legal você pegar, por exemplo, uma capinha e aí você colar esse suporte aqui. Então, você pega uma capinha, você compra baratinho na Shopee lá, por exemplo. Se você colar essa parte desse suporte aqui na capinha, ele vira um porta-batom aqui tranquilamente, ó. E aí, você vai levar seu batom aqui. Olha que bonitinho que fica, gente. Fica igualzinho a ideia da capinha da Rode, da Hailey Bieber. Muito mais estilizado, porque aqui você pode fazer o modelo que você quiser, com coraçãozinho, com lacinho, personalizado com a letra da pessoa, com a inicial. E se você fizer desse tamanho aqui, ó, vários tipos de batons vão caber aqui. Olha que legal que fica. E quando não tiver nada aqui, né, na capinha, a pessoa pode até deixar ele mais assim, né, abaixadinho, e vira um detalhe super bonitinho também na capinha. Então, acho assim que é super legal essa ideia. Outra ideia é a seguinte, que eu já vi gente utilizando assim. Você pegar, por exemplo, e deixar aqui um cordãozinho
Tem que ser um cordãozinho mais fino daí, tá, gente? Não pode ser um cordão de correntinhas, porque o cordão de correntinhas, ele é um pouco grosso. Então, você deixar, por exemplo, aqui um cordãozinho assim. E aí, sabe o que as pessoas fazem, que eu já vi? Elas amarram, por exemplo, aqui, ó, nessas beiradinhas do telefone, ó. Fica, tipo, amarradinho aqui assim, e ele fica penduradinho no celular. Tem gente que põe por aqui também, ó. Só uma ideia pra mostrar pra vocês, tá, gente? Diversas formas de usar, porque é o jeito que eu vejo o pessoal usando por aí. Deixa pendurado aqui no celular. Dá pra você fazer um cordão de correntinhas e aí fazer uma forma que você pendura na bolsa. Super legal também. E dessa forma que eu vou mostrar pra vocês, que é costurando esse fechinho aqui, que vai virar tipo um chaveirinho, e aí você pode pendurar onde você quiser também. Tem gente que pendura no passador da calça, que pendura na bolsa, na chave do carro. Então, é muito, muito versátil mesmo. Eu passo aqui, e aí eu pego um pontinho aqui, ó, e vou costurando. É legal você costurar aqui pro lado de fora, pra não ficar atrapalhando ali o lado de dentro quando você for entrar e sair com o batom. E aí, você passa umas 2, 3 vezes aqui por entre esse ponto. Depois, a gente volta aqui pra dentro, ó. E aí, aqui, você arremata, né? Dá um nozinho aqui e esconde lá pra dentro. Gente, fala pra mim se não fica uma gracinha essa lembrancinha aqui, tanto pra gente fazer pra nós mesmos nesse Natal, né? Quanto pra dar de lembrancinha pra alguém. Eu amei muito essa ideia. Eu sou suspeita de falar porque eu amo carregar os meus balmes, eu amo essas coisinhas assim, esses chaveirinhos, esses charmes. E aí, essa ideia me ganhou demais. Como eu falei pra vocês, vocês podem personalizar o tamanho de acordo com o batom. Esse batom é muito lindo, né, gente? Olha que belezinha da cabeça da Minnie. Então, se for, por exemplo, esses glosses maiores, você pode fazer ele mais comprido. Você pode fazer ele mais comprido, ou você pode deixar assim também, se você preferir. Pra esses aqui, eu já acho que o tamanho ficou mais adequado, ó. Até pro Carmete, talvez teria que ser um pouquinho maior mesmo. Mas, como eu falei pra vocês, eu fiz pensando nesse daqui, que eu achei o tamanho ideal. E aí, aqui você pode usar pra pendurar ele, né, ó. Pendurar em algum lugar, na chave, no carro, na bolsa. Você pode personalizar também aqui a decoração que você vai fazer. Então, tem infinitas ideias, infinitas possibilidades. É muito bonitinho, eu acho que você consegue fazer vários rapidinhos aí num dia. Então, eu tô doida pra ver como que vai ficar o resultado final de vocês desse porta-batom, desse porta-lip balm. Quero muito ver as diversas decorações que vocês vão fazer, as cores que vocês vão usar. Se vai ter gente que vai pôr na capinha, usar a ideia aí que eu falei, eu acho que vai ficar muito legal também. E assim que você fizer o seu porta-batom, seu porta-lip balm aí, me marca lá na @ateliê da Vicky, porque eu quero muito compartilhar a ideia de vocês com as outras pessoas também, para elas se inspirarem, fazer o modelinho delas. Se você curtiu, assim como eu, essa receitinha, deixa o seu like para ajudar o vídeo, ajudar o projeto e ajudar o canal também. Se você não quer perder nenhum dos próximos vídeos que vão sair por aqui ainda nessa temporada de Natal, que tá só começando, se inscreve também. E eu vejo vocês de volta no próximo vídeo. Tchau!